Câmara premia destaques do esporte. Jovens parlamentares protagonizam terceira sessão do Vereador Mirim. Essas e outras informações você acompanha agora. Fique conosco, Câmara Notícias está no ar. Empresas de micro e pequeno porte vão ter tratamento diferenciado em licitações municipais. O texto de Raul Cássio estabelece regras para garantir o tratamento simplificado a esses estabelecimentos nas contratações públicas de bens, obras e serviços. O texto altera a Lei Municipal número 2020 de 2009, que versa sobre o tema. A proposta atende ao que dispõe a Lei Complementar Federal 123 de 2006, quanto à adoção dessas medidas, promovendo o desenvolvimento econômico e ampliando a eficiência das políticas públicas e o incentivo à inovação tecnológica. Apesar de ser uma lei a nível nacional, nunca fui a favor de que empresas de outros municípios, diante de um processo licitatório, ocupem as vagas de Novo Hamburgo, ocupem a circulação do dinheiro de Novo Hamburgo e levem para fora da cidade, não fazendo esse dinheiro circular aqui. Sempre fui a favor de que nós temos que priorizar a nossa gente, os nossos empreendedores, as nossas microempresas, né, empresas de pequeno porte. Então, esse projeto, determina que, através das licitações que o município fizer em Novo Hamburgo, elas poderão subestabelecer até 40% do valor, uma vez que devidamente credenciadas e cadastradas para o motivo pela qual a licitação vai acontecer, para as pequenas e microempresas de pequeno porte do município de Novo Hamburgo. Esse projeto tem um alcance, para mim, entendo que muito grande, no momento que ele conseguir atingir seus objetivos. Porque hoje, dos processos licitatórios que ocorrem aqui em Novo Hamburgo, há uma contratação de terceiros para completar a tarefa final que o grande vencedor da licitação não consegue fazer. Então, está aberto aí uma situação, não de exclusividade, mas uma certa tendência de favorecer as pequenas e microempresas de Novo Hamburgo. Novo Hamburgo deve ter a política municipal para alunos com transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, o TDAH. O objetivo é identificar possíveis manifestações do distúrbio e encaminhar os estudantes para o diagnóstico. A medida é válida para instituições públicas e privadas de educação infantil e ensino fundamental. Entre as diretrizes estão o acompanhamento, tratamento e assistência integral à criança e seus familiares, formação continuada de professores e funcionários, a garantia do pleno desenvolvimento moral e intelectual dos educandos e a conscientização de toda a comunidade escolar sobre o tema. O TDAH é um transtorno neurobiológico crônico de origem genética que se manifesta na infância e, na maioria dos casos, acompanha o indivíduo por toda a sua vida. Ele se caracteriza por sintomas de desatenção, inquietude e impulsividade que muitas vezes impedem que a pessoa atinja integralmente seu potencial. Cássio, que também é médico, aponta que a falta de informação dificulta o diagnóstico e entrava o acompanhamento necessário, comprometendo a autoestima da criança e provocando o isolamento social. Os parlamentares manifestaram apoio ao ensino público e aos direitos trabalhistas dos profissionais da educação. A moção de Enio Brizola entrou na ordem do dia por pedido do autor e foi aprovada por unanimidade em um plenário lotado por servidores públicos. De acordo com o texto, uma cartilha distribuída pelo governo estadual apresenta pelo menos 117 medidas com alterações na Constituição Estadual, no Estatuto dos Servidores Civis e Militares, no Estatuto e no Plano de Carreira do Magistério e no regime próprio de previdência dos servidores do Estado. Entraremos em colapso se for aprovado na íntegra o pacote de reforma estrutural do Estado, que será apresentado pelo governador do Estado, senhor Eduardo Leite. No Rio Grande do Sul, unidade da federação que paga o pior salário ao magistério, a situação há muito tempo é caótica e temerária. Não bastassem os 5 anos de salários congelados,
os atrasos e parcelamentos e os desgastes emocionais sofridos, o mote do atual governo radicaliza a agenda neoliberal e privatista. Combinando parcerias com entidades privadas, demissão de professores e funcionários, inclusive aqueles em licença saúde, contratos com data limite, fechamento de turmas, turnos e escolas, o governador Eduardo Leite refaz os passos de modelos anteriormente fracassados, anuncia o aniquilamento dos direitos adquiridos pelos servidores estaduais nos planos de carreira, retirando incentivos ao ingresso, permanência e evolução na rede pública de ensino, indica a adoção da meritocracia competitiva e excludente como padrão de avaliação profissional. Alia-se aos esforços para incluir na reforma da Previdência os estados e os educadores, extinguindo a aposentadoria especial, tornando-a mera capitalização e elevando seu percentual de contribuição. Tenho total acordo que este projeto ele é cruel e desumano, como mencionado aqui pelo professor. Ele é desumano porque ele desconsidera as conquistas do funcionalismo. Ele é desumano porque altera a Constituição gaúcha sem um amplo debate com a sociedade, se tornando um pacote antidemocrático. Cópias da moção vão ser enviadas ao governador do estado, Eduardo Leite, e ao CEPER Sindicato. Os vereadores também manifestaram repúdio à privatização do patrimônio público estadual. O foco principal é o caso de empresas como o Banrisul. O texto, de autoria do vereador Enio Brizola, defende o papel dessas instituições na construção de políticas desenvolvimentistas. Antes da votação, o coordenador da Secretaria de Organização e Política Sindical do Sindicato dos Bancários e Financiários de Novo Hamburgo e região, Everson Gross, ocupou a tribuna para defender as instituições gaúchas. Agora, com essa proposta que retira o plebiscito, se essa retirada passar, a gente sabe muito bem o destino dessas empresas, provavelmente serão privatizadas. Hoje, o valor de mercado do Banrisul é cerca de 10 bilhões. Vendendo este banco, ficarão 5 bilhões com o Estado, o restante dos 5 bilhões são dos acionistas. Então, isso não resolve de forma alguma o grave problema financeiro do Estado. Ao contrário, as demais privatizações que ocorreram ao longo de uma série de governos, seja no Estado, seja na União, demonstraram que a solução não é venda do patrimônio público. Isso não resolve o problema das finanças. O que resolve o problema das finanças é a revisão dessas políticas de desoneração, de isenção fiscal, de incentivo para as grandes empresas. Os vereadores aprovaram a divulgação da escala médica no hospital e nas UPAs em primeiro turno. A proposta volta à pauta de votações nesta segunda-feira. Já a análise de permuta de terrenos na Avenida Nicolau Becker foi adiada. A proposta do Executivo teve pedido de vista de 15 dias do vereador Enio Brizola. A matéria deve retornar à pauta no próximo dia 18. Os suplentes Ézio Miller e Luiz Carlos Scheilert participaram da sessão da última quarta-feira. Eles substituíram os vereadores Gerson Petef e Inspetor Luz, afastado por motivos de saúde. A seguir, atletas recebem a medalha do Mérito Esportivo de Novo Hamburgo. Se tem algo que precisamos ficar de olho, é na segurança das nossas crianças e adolescentes. Violência sexual, uso de álcool e drogas, trabalho infantil, situação de rua e desaparecimento de crianças são exemplos do que precisamos prevenir e denunciar. Disque 100 e denuncie qualquer violação dos direitos das crianças e adolescentes. Baixe também o aplicativo Proteja Brasil no seu celular. Respeitar, proteger, garantir. Todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes. No Brasil, cerca de 20% das mulheres agredidas fisicamente pelo marido ou companheiro permanecem em silêncio. O país é o 5º colocado em números de feminicídio. Fale agora ou podem te calar para sempre. Uma campanha da Procuradoria Especial da Mulher da Câmara de Novo Hamburgo pelo fim da violência doméstica.
Denuncie ligando para 3594-0560 ou Disque 180. Apoio Movimento Eles por Elas de Solidariedade da ONU Mulheres pela Igualdade de Gênero. Realização Câmara Municipal de Novo Hamburgo. Os jovens parlamentares eleitos em suas comunidades escolares protagonizaram a sessão da terceira legislatura Mirim. Os 14 eleitos e seus suplentes emocionaram e se emocionaram durante a plenária, na qual puderam apresentar e defender propostas de melhorias para suas escolas, seus bairros e para a cidade. Compuseram a mesa diretora da sessão do vereador Mirim 2019, presidente Marcelo Pavani, da MF Bento Gonçalves, vice-presidente Matheus Ramires, da Escola Padre Reus, primeira secretária Vitória Andrade, também da Padre Reus, e a segunda secretária Ana Cláudia de Oliveira, da Bento Gonçalves. O projeto Vereador Mirim é promovido pela Câmara em parceria com a Secretaria de Educação. Ao todo, foram apresentadas 6 indicações, 4 requerimentos, 2 moções e 2 pedidos de providências. Uma atividade final, marcada para o dia 4 de dezembro, vai permitir aos jovens acompanhar o andamento de suas proposições. Câmara de Vereadores, que nos deu essa oportunidade ímpar de estar aqui, essa experiência maravilhosa que a gente vai levar para o resto da vida e que realmente eu tenho certeza que mudou muitos pontos de vista, porque a gente tinha uma imagem do que era aqui dentro e a gente chegou aqui e aquilo foi completamente mudado para melhor, com certeza. Muito obrigada por essa oportunidade e muito obrigada por vocês terem acreditado em nós. Obrigada. Se não tivéssemos os professores, que são as pessoas que nos formam, que nos ajudam, e muitas vezes, dependendo da família, os professores são a nossa própria família, gostaria de agradecer muito a todos pela presença. Muito obrigado mesmo aos pais também que estão aqui presentes. E é isso. Obrigado. A Câmara premiou destaques do esporte hamburguense. 30 atletas de diferentes idades foram condecorados com a medalha Mérito Esportivo de Novo Hamburgo. A honraria destacou pessoas que levaram o nome da cidade pelo mundo por meio de performances exitosas em 10 modalidades. Foram homenageados campeões de bolão, ciclismo, futebol, handebol, jiu-jitsu, natação, punhobol, skate, taekwondo e tiro esportivo. O atleta paralímpico Geraldo von Rosenthal foi o paraninfo da classe homenageada. Ações como essas aumentam a visibilidade do esporte, dos atletas, e isso pode dar um amplo sentido no fato de que as empresas e os empresários possam se sensibilizar, ver que existem atletas desse quilate aqui na cidade, e possam vincular suas marcas, vincular suas empresas e em ações até de motivação para os próprios funcionários. Muitas vezes o pessoal não sabe que existem atletas desse gabarito na sua cidade. O escrivão Rodrigo Cachoeira apresentou o programa da Polícia Civil que dialoga com estudantes sobre prevenção à violência. Em 2016, a Corporação Gaúcha aderiu ao programa Papo de Responsa. A iniciativa, criada pela Polícia Fluminense, propõe uma conversa descontraída com alunos de ensino fundamental e médio de escolas públicas e privadas sobre criminalidade e o papel da polícia na sociedade. Os diálogos também abordam questões como bullying e os problemas causados pelo consumo e tráfico de drogas. O convite foi do vereador Raul Cássel. Hoje nós temos 3 estados, fora o Rio de Janeiro, nós temos 3 estados que aderiram ao Papo de Responsa, com números extremamente animadores, principalmente no tocante à redução do ingresso dos jovens na vida criminosa. Nós falamos sobre drogas, nós falamos sobre vida criminosa, nós falamos sobre bullying, nós falamos sobre cyberbullying, suicídio, violência doméstica e sexual, enfim. Todos os assuntos que hoje, na cabeça dos jovens, tornam-se certezas. Feliz ou infelizmente, o jovem tem certeza. E a gente está lá como um programa de prevenção para dizer para ele qual é o certo e qual é o errado. O Papo de Responsa ele tem um cunho de ensinar sem aquela educação formal. A gente não vai para
para uma sala de aula para apontar o dedo na cara do jovem e dizer é isso, faça isso, é aquilo, faça aquilo. Não. De uma forma extremamente lúdica, nós conquistamos o coração ali, a mente, o coração de cada um dos jovens. Para levar o Papo de Responsa para sua escola ou instituição, mande um e-mail para papoderesponsa@pc.rs.gov.br. O regente Ilmo Sauresig apresentou o trabalho da Associação Coral de Vozes Masculinas de Novo Hamburgo. A entidade teve sua utilidade pública reconhecida pela Lei Municipal 1916 de 2008. Com sede no bairro Rondônia, tem por finalidade reunir cantores e proporcionar seu aperfeiçoamento técnico. A segunda edição do evento Domingo por Elas conscientizou a comunidade do bairro Santo Afonso sobre os caminhos de socorro em casos de abuso sexual e violência doméstica ou psicológica. As orientações foram repassadas pelas entidades que compõem a rede integrada Laço Lilás. Além do auxílio às vítimas, foram realizadas avaliações de saúde bucal, verificação da pressão, cortes gratuitos de cabelo, atividades recreativas e brechó solidário. A expectativa de um público expressivo não se concretizou devido à forte chuva que atingiu a cidade desde a noite anterior. A Procuradora Especial da Mulher da Câmara de Novo Hamburgo, vereadora Tita, no entanto, avaliou como positiva a aproximação com os moradores do bairro. A próxima edição deve ocorrer no ano que vem. A seguir, Legislativo retoma a campanha de arrecadação de livros para a Biblioteca Municipal. Se tem algo que precisamos ficar de olho, é na segurança das nossas crianças e adolescentes. Violência sexual, uso de álcool e drogas, trabalho infantil, situação de rua e desaparecimento de crianças são exemplos do que precisamos prevenir e denunciar. Disque 100 e denuncie qualquer violação dos direitos das crianças e adolescentes. Baixe também o aplicativo Proteja Brasil no seu celular. Respeitar, proteger, garantir. Todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes. No Brasil, cerca de 20% das mulheres agredidas fisicamente pelo marido ou companheiro permanecem em silêncio. O país é o 5º colocado em números de feminicídio. Fale agora ou podem te calar para sempre. Uma campanha da Procuradoria Especial da Mulher da Câmara de Novo Hamburgo pelo fim da violência doméstica. Denuncie ligando para 3594-0560 ou Disque 180. Apoio Movimento Eles por Elas de Solidariedade da ONU Mulheres pela Igualdade de Gênero. Realização Câmara Municipal de Novo Hamburgo. A Câmara reativou a campanha Já Imaginou Ajudar Alguém a Embarcar nessa Aventura? Para arrecadação de obras literárias para a Biblioteca Municipal. O objetivo é incrementar o acervo do espaço público de leitura. Até o dia 14 de novembro, uma caixa coletora fica no saguão da Câmara para receber as doações. A reabertura da campanha foi anunciada pelo presidente Raul Kassel. A primeira etapa da ação encerrou no início de setembro com a entrega de 630 obras literárias. O objetivo agora é atingir a meta de 1.000 exemplares. Os livros podem ser doados na sede do Legislativo, na Rua Almirante Barroso, 261, Centro, das 9 da manhã às 6 da tarde. Veja os destaques das indicações e pedidos de providências dos vereadores. Asfaltamento da rua Bertoldo Rec, no bairro Rondônia. Poda de árvore da rua São Francisco de Paula, em frente ao número 595, no bairro Boa Vista. Intimação do proprietário para que proceda a limpeza do terreno baldio na rua Irmã Amália, ao lado do número 351, no bairro Canudos. Reposição de tampa de boca de lobo nas esquinas da rua Araguaia, com Gomes Portinho, no bairro Jardim Mauá. Remoção de galhos depositados nas esquinas das ruas Itu com a Avenida 1º de Março, no bairro Pátria Nova. Remoção de fios de iluminação soltos na rua Sapiranga, em frente ao número 1080, no bairro Canudos. Consertos de buracos da rua Bento Gonçalves, em frente ao número
2594, no bairro Centro. Poda de árvore na rua 15 de novembro, em frente ao número 56, no bairro Operário. Substituição da tampa da Boca de Lobo na avenida 1º de março, ao lado do número 589, no bairro Centro. Reiteração do pedido de providências número 3933/2019, que solicita remoção dos galhos depositados na rua São João, em frente ao número 34, no bairro Guarani. E remoção dos fios de iluminação soltos na rua Visconde São Leopoldo, em frente ao número 410, no bairro Vila Rosa. Solicitando à Prefeitura Municipal estudo de viabilidade para a implantação de um estacionamento de ônibus de turismo no centro. Por quê? Porque, segundo o relato dos próprios comerciantes, o último ônibus que entrou para utilizar a Rua do Calçado e o centro da nossa cidade acabou não podendo estacionar no centro. Inclusive, foi ameaçado de multa por quem estava ali na região central fazendo a fiscalização. Teve que embarcar novamente os turistas para depois descer lá na Nicolau Becker, solicitando a retomada e a finalização da obra da Vila Martin Pilger, assim como a gente também aprovou há pouco tempo um requerimento solicitando os dados, os números, valores, por que a obra parou, o que está faltando para retomar. Colocação de placas de identificação na rua Visconde de Ouro Preto, na esquina com a rua São Roque, no bairro Operário. Placa de identificação na Barão de Rio Branco, na esquina com a rua Avaré, no bairro Operário. Recolhimento de galhos na rua Visconde de Ouro Preto, próximo aos números 227, 241, 299, 366, 516, 517, 584 e 645, no bairro Operário. Recolhimento de galhos na Avaré, próximo aos 18 e números 26, no bairro Operário. Colocação de placa de identificação na 1º de maio, na esquina com a Pedro Adams Filho, no bairro Guarani. Reconstituição asfáltica na rua 1º de maio, próximo ao número 461, no bairro Guarani. Operação tapa-buracos na rua 1º de maio, próximo ao 115, também no Guarani. Colocação de placas de identificação na rua Andrade Neves, na esquina com a 24 de maio, no bairro Guarani. Colocação de placa de identificação na rua São João, na esquina com a Demétrio Ribeiro, também no Guarani. Substituição de tampa de caixa de esgoto na Avenida Pedro Adams Filho, próximo ao número 5045, no bairro Centro. E estudo de viabilidade para a implantação de parada de ônibus coberta na estrada Boa Saúde, próximo à ferragem Pecuária Leal, em frente ao número 789, no bairro Boa Saúde. A recolocação da parada de ônibus com cobertura e banco na rua Engenheiro Jorge Schur, em frente ao número 538. E o desentupimento do bueiro na rua Cepete Araju, nas proximidades do número 96, no bairro São Jorge. Recolhimento de galhos na rua Rivera, em frente ao número 790, do bairro Industrial. Recolhimento de entulhos diversos na rua Amarante, ao lado do número 275, do bairro Liberdade. Recolhimento de entulhos diversos na rua Minuano, em frente ao número 380, no bairro Liberdade. Recolhimento de entulhos diversos na rua São Tomé, ao lado do número 265, do bairro Santo Afonso. Recolhimento de entulhos na rua Augusto Pestana, ao lado do número 13, do bairro Industrial. Recolhimento de galhos na rua André Pinto Rebouças, em frente ao número 121, do bairro Industrial. Recolhimento de galhos e entulhos na rua Manuel do Nascimento Vargas Neto, ao lado do número 168, no bairro Canudos. Recolhimento de entulhos diversos na rua Alcântara, em frente ao número 718, no bairro Canudos. Recolhimento de entulhos diversos na rua Presidente Neves, em frente ao número 518, no bairro Santo Afonso. Recolhimento de entulhos diversos na rua Presidente Neves, em frente ao número 448, do bairro Santo Afonso. E, por último, infiltração e reparo na caixa de passeio de esgoto da Boca de Lobo, na rua Herão Domingos, em frente ao número 240, no bairro Canudos. Recolhimento de galhos depositados na esquina das ruas Natal e São Francisco de Paula, no bairro Boa Vista. Capina e roçada do passeio público na esquina da rua Bento Gonçalves e São Luís Gonzaga, no bairro Guarani. E concerto de bueiro na rua Augusto Jung, número 340, do bairro Centro. Confira a agenda desta semana. Na sessão de segunda, dia 4, as alunas do EJA Boa Saúde, Andréia Cunha Rodrigues e Arlete Albino da Silva, apresentam um projeto, o Exercício da Cidadania e os Desafios do Adulto Não Alfabetizado.
O convite é de Enio Brizola. Na sessão de quarto, dia 6, a direção da Associação do Bem-Estar da Criança e do Adolescente apresenta o plano de trabalho da instituição. O convite é do vereador Raul Cássel. A agenda da Câmara está sujeita a alterações. Acompanhe as notícias do Legislativo no portal.câmaranh.rs.gov.br ou nos demais canais de comunicação da Casa. O Câmara Notícias se encerra aqui. Obrigada pela sua audiência. Até mais.